Olá, amigos. Vamos para a nossa última aula desse período, né, de reposições. E desta feita trataremos sobre mais uma disciplina, agora estrutura e legislação de ensino, tá? O que eu quero, a princípio, deixar claro para vocês é o seguinte: quando a gente fala em estrutura, a gente fala em algo organizado, mas algo que tem em sua composição algumas coisas, porque não dá para a gente falar que algo é estruturado se não tem uma base ali. E toda base é composta por alguma coisa, tá? A base de uma casa é composta por alguma coisa, a base dos estudos e do conhecimento é composto, tem ali em sua composição muitos estudos, muita leitura, muito livro. Então, quando eu falo em estrutura, eu falo em base, eu falo em algo seguro, algo concreto. E quando eu falo em legislação, eu falo em lei. O que legisla é lei. Por exemplo, nós temos os poderes, né? Judiciário, legislativo e executivo. O legislativo promove lei, faz lei. O executivo executa as leis e o jurídico ele vai analisar a legalidade dessa lei e também fiscalizar a possível execução, se a execução está acontecendo conforme a lei que foi criada ou legislada, né, como a gente chama. Então, a nossa disciplina ela vai tratar sobre isso, a forma como o ensino é estruturado e as leis que compõem esse ensino, tá? Mas acredito que essa compreensão geral vocês já devem ter tido, porque hoje a nossa disciplina ela traz um tema interessante, porque nós vamos falar sobre uma medida provisória, a medida 748 agora de 2016, tá? E essa medida trata do novo ensino médio. Do que é, quais são as características desse novo ensino médio, né? Então, quando vocês identificarem medida provisória, que muita gente chama de MP, né? Uma medida provisória é uma medida, é uma ação, é uma iniciativa, como o próprio nome já fala, provisória. E essa medida provisória, em tendo a sua aprovação, ela pode ou não se tornar uma lei, tá? Depende do Congresso. A medida provisória, professor, é uma lei? Não exatamente, porque uma lei ela só é construída quando há aprovação daqueles que são capacitados pelo povo para criar leis, que são os deputados. Ao poder executivo ou cabe a execução das leis. Mas uma medida provisória, ela também pode ser determinada pelo poder executivo. É esse caso aí, tá? Nós temos uma medida provisória criada por um poder executivo. E é por isso que ela tem esse nome, é uma medida provisória que tem validade. Por que ela tem validade? Porque para ela se tornar uma lei, essa medida provisória, ela precisa ser votada pelos deputados ou pelos vereadores, aqueles que têm o próprio Senado, aqueles que têm a capacidade ou a função, a designação em criar uma lei. Então, essa medida provisória, número 748 de 2016, ela foi sancionada pelo então presidente da República na época, Michel Temer, em fevereiro de 2017. Tá? Agora, a lei, tá? O texto passou por 567 emendas de deputados e senadores. O que é uma emenda, para que vocês entendam, tá? A emenda é como se fosse, até como o próprio nome tem a sua sujeição, né? Quando alguma coisa quebra em nossa casa, um cordão, alguma coisa, você fala assim, eu vou emendar, tá? A emenda é justamente isso, é a retirada ou a inserção, tá? De algo na lei. Ou seja, tem alguma coisa ali que eles não concordam e aí eles fazem as sugestões das emendas, tá? Para que a lei se torne mais abrangente ou menos abrangente, que possa atender determinados públicos ou não, e assim sucessivamente. E
passou por 567 emendas, né? O que resulta na mudanças de temas polêmicos e flexibilizou um pouco essa reforma do ensino médio, tá? A mudança do ensino médio por meio de uma medida provisória e sem consulta à sociedade, porque algo que tornou muito impactante essa mudança foi justamente isso, né? Porque existem comunidades que compõem as escolas, tá? A comunidade estudantil, a própria sociedade também é parte da comunidade estudantil, porque faz parte, né? E isso gerou bastante debates e alguns protestos, o que causou, né, à época, algumas ocupações em algumas escolas de diversos estados em 2016. E aí também, à época, não sei se vocês lembram, essas intervenções nas escolas, essas ocupações, acabou adiando o Exame Nacional da época, o Enem, para parte de alguns inscritos em determinadas partes do Brasil, tá? Essa medida, né, provisória, trazendo o novo ensino médio, ela previa a exclusão de algumas disciplinas, tá? E também a abertura para profissionais sem licenciaturas da aula. E também essa medida provisória trazia a implementação geral do ensino integral nas escolas, né? Esses temas foram os mais polêmicos. Por que a medida, e eu destaquei esses três aqui? Vocês vão ver quais eram as disciplinas que seriam excluídas do ensino médio, tá? Essa medida provisória também trazia abertura para que profissionais que não tivessem a graduação, por exemplo, vocês imaginem alguém que não tem a graduação em filosofia, por exemplo, vai dar aula para você de filosofia. Então, acho que vocês não vão ter um conteúdo, né? Vocês não vão ter um conhecimento do que um profissional, às vezes formado na área, pode gerar para vocês, tá? E também, né, além de tudo isso, alguns temas polêmicos também foram incorporados nessa lei, tá? Então, eu trouxe aqui 4 pontos para vocês, né? A divisão dessa lei, né? Como será essa, como a pesquisa traz, como foi então essa questão da divisão do novo ensino médio, né? Então, a divisão, ela aconteceria com 60% das matérias estudadas em sala de aula e o restante ficaria reservado para áreas específicas e que eles chamam de itinerários formativos. Isso acontece e vai acontecer nos próximos ensino, acho que nas próximas edições do ensino médio, porque veio a pandemia e atrapalhou um pouquinho a incorporação do novo ensino médio. Então, de uma determinada carga horária, exemplo, tá? Vocês têm 4 aulas de matemática. Então, 60% dessa carga horária deve ser em sala de aula e os outros 40% vocês vão para um laboratório específico trabalhar essas outras 40 horas de forma prática, tá? Que a gente, ali em locais que a gente chama de itinerário formativos. Existe ali uma flexibilização, né? Os estudantes terão que escolher um itinerário, tá? Então, vocês vão escolher, se acontecer com vocês, vocês vão escolher um itinerário que desejam, se de matemática, se de história, se de filosofia, tá? Tem também algumas disciplinas obrigatórias, né? Como matemática, português, tá? A manutenção de algumas disciplinas, porque foi promulgado, quando eu falei em exclusão de disciplinas lá, foi definido nessa MP no início que algumas disciplinas seriam excluídas, principalmente as disciplinas da área de humanas, né? Filosofia, sociologia, artes, a própria educação física também, que já era da área de linguagens, tá? E aí essas disciplinas retornam por causa das emendas, elas são mantidas no currículo escolar do novo ensino médio. E tudo isso incorporado e baseado na BNCC. Atualmente, tá, vocês têm 1.400 horas de aula, mas o novo ensino médio ele traz a redução dessas horas para 800 horas obrigatórias em sala de aula. E também uma divisão ali, né, para que essas horas elas sejam divididas em 200 dias letivos. Por que, professor, de 1.400 para 800 horas? Vocês podem se perguntar, né? A gente vai ficar na defasagem de conhecimento de 600 horas, o que seria muito? Não, tá? Então, de 1.400 horas, essas 800 seriam em sala de aula e as outras 600 horas seriam no que a gente chama desses itinerários formativos, tá bom, pessoal?
Então, a carga horária BNCC, né, o conteúdo da BNCC, não pode exceder 1.800 horas o total da carga horária do ensino médio. Quando passa a valer o novo ensino médio, então, né? Aí é uma pergunta, quando é, professor, que essas valências, todas essas características, elas vão começar a vigorar, né? Então, com a lei validada em 16 de fevereiro de 2017, existe uma adequação da BNCC, que essa BNCC a gente chama de Base Nacional Comum Curricular, que ela traz todas as habilidades e competências para o professor. E essa adequação é responsável pela metade do ensino médio. Essa adequação deve ser concluída até 2020, para que em 2022 aconteça a totalidade da implementação do ensino médio. As disciplinas serão comuns a todos os estudantes e também, principalmente, os estudantes que iniciaram ali seus estudos a partir de 2018. Então, provavelmente, vocês não terão a possibilidade de participar desse novo ensino médio. Algumas escolas, principalmente aqui do nosso estado, elas já têm, né, a participação de alguns alunos nesse novo ensino médio, elas já trabalham nessa modalidade. Algumas escolas novas, né, ou de grande acesso, elas têm um pouco de dificuldade, porque algumas precisam passar por reformas, para a construção desses itinerários. Os itinerários não são lugares semelhantes às salas de aula, mas quando chegar a oportunidade, vocês terão explicações mais detalhadas sobre como vai acontecer esse processo do novo ensino médio. Espero ter deixado um pouco claro do que trata essa MP do novo ensino médio, né? E auxiliado vocês na compreensão um pouco mais do conteúdo. Amanhã temos nossa última atividade, tá bom, pessoal? Um forte abraço e até a próxima.